Hoje eu não tô legal, não. Hoje eu tô... Não, Você não, quer passar não. uma maquiagem, o negócio. Não, não, velho, não precisa, não precisa. Você é top. Quando você chega, todo mundo tem que ficar calado. Ah, Você é não, chefe. não é assim, não. Então, é assim, é não será uma aula, será mais que todo um encontro síncrono para que vocês façam algumas colocações, algum depoimento, algum comentário sobre o desenvolvimento desse estágio dessa forma remota, usando essa perspectiva das metodologias ativas e especialmente suas experiências e suas vivências trabalhando com projetos. Então, eu gostaria de ouvir vocês, suas vivências, principalmente, o que aconteceu. Levem em consideração que eu não sei como vocês trabalharam por fora, vocês fizeram encontros, reuniões, decisões, etc., que é muito diferente de quando nós trabalhamos presencial, porque o professor tem uma possibilidade maior de fazer um segmento mais próximo da atividade dos alunos, mas no formato remoto, como eu falei já várias vezes, o aluno tem muita autonomia. E eu queria dar destaque, agora que tudo acabou, a três características que, a meu ver, tive esse processo. As três características foram liberdade, democracia e responsabilidade. Como a liberdade ficou expressada na possibilidade de que cada um de vocês fizesse a escolha de seu tema e desenvolver a apresentação da forma como vocês acreditaram que era melhor. A democracia, a possibilidade de todo mundo falar, de todo mundo dar opinião, de todo mundo colocar suas ideias e conseguir acordos entre vocês. E a terceira, que acredito que é muito importante, é a responsabilidade. Todos, todos vocês, todas também, conseguiram fazer seu trabalho. Eu quero lhes agradecer a cada um e a cada uma por esse sentido de compromisso. E, ao final, todo mundo conseguiu fazer. Na disciplina de ensino também, todo mundo conseguiu fazer. E agora nós temos quase 20 vídeos aí de diferentes projetos. Boa noite, Gustavo. De diferentes projetos, diferentes ideias, diferentes temas, diferentes perspectivas para ensinar matemática a partir do cotidiano, no contexto de isolamento social e ensino remoto. Isso é muito importante. Gente, não existem muitas experiências ainda de como esse trabalho deve ser feito. A gente está, os pesquisadores, professores, estão pensando como fazer. E eu quero também informar vocês que seus trabalhos, seus vídeos, estão sendo assistidos por gente fora do Brasil, vários países da América Latina e também na Espanha. Esse trabalho de vocês são muito importantes e muito interessantes. Então, é bom, Paulo, é bom.
é bom. É importante, Paulo, que o trabalho dos estudantes seja sabido. É claro que vocês não somos profissionais, não. Mas é importante que vocês já tenham essa experiência de mostrar suas produções. E qual é o problema? Não é problema nenhum. É interessante. E aí, eu falei também com o professor-chefe do centro de educação, não do centro de matemática, porque, claro, não tenho muita confiança. Mas ele enviou uma mensagem para vocês, que eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem que ele me mandou, depois que eu falei com ele da iniciativa que temos de mostrar nossos trabalhos, etc. E ele mandou essa mensagem. Vocês querem ouvir a mensagem do professor Jefferson? Sim, professor. Posso compartilhar? Eu gostaria de ouvir. Ok, vamos lá. Então, é esse aqui. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor Fred. Boa tarde aos concluintes da proposta de formação desenvolvida na área de matemática. Estou aqui para saudar todos e todas, todos e todas os participantes e as participantes dessa jornada de apresentação final de trabalhos de uma proposta de formação no campo da matemática. Quero aqui saudar o professor Fred e todos os participantes, sobretudo aqueles que estão apresentando os trabalhos nesse processo de formação inicial, chamar a atenção da importância da formação do professor de matemática, da área das ciências de modo geral, em decorrência de um carecimento estrutural que nós experimentamos na educação básica brasileira, de tal maneira que é importante essa formação, essa iniciativa, para que se garanta a formação de qualidade, que as pessoas gostem de matemática, que as pessoas se invistam no processo formativo na área de matemática, para que a gente possa contribuir efetivamente com uma formação de qualidade e, portanto, com a educação básica. Esse é o papel da universidade, é o do papel da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aqui queremos saudar os concluintes e também, em especial, o professor Fred pela essa iniciativa. Sentimos muito prestigiados com essa iniciativa no contexto do Centro de Educação e da UFRN. Boa sorte a todos e todas. O que vocês acham disso que falou o professor Jefferson? E aí vamos aproveitar e comentar sobre a colocação do professor Jefferson para que vocês também consigam fazer seus próprios comentários gerais, que da mesma forma como ele falou, são comentários gerais que vocês podem desenvolver a partir das suas próprias vivências pessoais. Então, a intencionalidade desse encontro síncrono, que é para fechar a disciplina, né? E isso, ouvir vocês, que vocês consigam falar alguma coisa, enfim. São vocês com a palavra. Posso começar, professor? Pode, claro. Desculpa, Paulo, você queria comentar antes? Não, pode falar, Jéssica, pode ficar à vontade. Obrigada. Eu sou da turma da tarde, eu não consegui acompanhar pela tarde, no momento que o professor fez o encerramento com a minha turma. Aí eu consegui uma brechinha aqui, eu disse, graças a Deus, eu estava super chateada porque eu não ia conseguir participar do último momento com o professor, de fazer minhas devidas despedidas. Eu gosto que todas as coisas tenham um ciclo de início e de fechamento, eu acho que isso é muito importante, principalmente para a nossa formação. E é muito bacana ver o vídeo, né, do professor Jefferson, porque
evidencia para a gente a importância da matemática, a importância que a universidade percebe o ensino de matemática e também como é que eu posso dizer? A capacidade de confiança no nosso trabalho, né? Como disse o professor Fred, é um trabalho que envolve muita liberdade e democracia e, de certa forma, essas duas coisas não deixam de estar imbricadas na responsabilidade. Então, eu vejo que o professor Jefferson, ele percebeu essa responsabilidade que nós tivemos, né, na criação dos nossos projetos. Eu tenho certeza que não foi fácil para ninguém, como eu comentei com o professor, é um trabalho realmente extenso, quando a gente se dedica a fazer e vai construindo. Para mim, no começo foi bastante difícil, eu confesso, por vários motivos, né, principalmente por ter iniciado também a disciplina remotamente, nesse novo contexto, e mais ainda aqui em casa, né, que estamos em obras há 4 meses, então foi realmente bastante difícil. Imagino que cada um tem seus motivos particulares. Esses foram os meus, de muitas vezes não poder ligar o meu microfone para poder me posicionar sobre algumas coisas, justamente por ter muito barulho aqui em casa, mas a disciplina em si, ela foi muito prazerosa para mim, né, claro que teve alguns estresses, assim, em relação a uma coisa ou outra que a gente não consegue atender, né, expectativas, mas no final das contas eu achei muito válido a questão da criação de projetos principalmente pensando no ensino remoto de crianças, né, é muito interessante, é uma nova perspectiva com a qual eu não havia tido contato antes. E o que foi mais bacana foi que nós pudemos tratar daquilo que a gente gostaria de falar. Então, todo mundo teve essa liberdade e esse cuidado de escolher o seu tema de interesse, né? Um tema pelo qual a gente realmente achasse interessante fazer. E que tivesse esse diálogo com a família, com a vivência, com a experiência da casa, do modelo remoto para as crianças. Eu tenho certeza que se a gente fosse aplicar, nós teríamos resultados maravilhosos. Tenho certeza. É uma pena que, acho que pela questão do fim do ano, né, a gente não consiga aplicar em turmas, né, com as crianças mesmo e ver as experiências, ver o que elas conseguem ali extrair de positivo e ver a matemática na vivência, na experiência. Então, eu vejo os projetos, né, no geral, com um grande aproveitamento, né, principalmente a nível profissional, é mais uma forma da gente estar pensando a matemática, direcionando o nosso olhar para essa ciência que ela é tão incompreendida por alguns brasileiros. A gente tem um déficit tremendo, e isso não sou eu que falo, são os fatos, né, os índices mostram isso, que nós e as nossas crianças, né, por consequência, temos uma dificuldade imensa em relação a nos relacionarmos com a matemática. Então, quando a gente propõe uma vivência mais próxima da matemática, uma vivência que a criança consegue ter em casa, que ela consegue ter na interação com os pais, com a família, com os responsáveis, mesmo que distante da escola, a gente propõe a existência de uma nova matemática. Eu penso assim, uma matemática que talvez a criança nunca tenha pensado na possibilidade. Aí ela começa a fazer, desenvolver dentro das atividades dos projetos lançados e aquilo vai encantando, sabe? Eu digo isso porque eu mesma fui me encantando. Quando eu fui terminando ali meu projeto, olhando para as atividades, eu pensei, uau, eu queria estar fazendo isso aqui. Estou propondo para as minhas crianças fictícias hoje, mas eu queria estar fazendo isso aqui amanhã. Porque é muito bacana, principalmente quando você faz um projeto com um olhar bastante pedagógico. E essa foi a minha intenção desde o princípio. Foi realmente pensar na pedagoga que eu seria e o que eu poderia estar propondo de matemática para minha criança, para as minhas crianças. Então foi muito feliz. Eu acho que o professor ele fez uma escolha muito feliz na questão de abordar essa nova metodologia com a gente. Eu particularmente gostaria de estar próximo para lhe dar um abraço e lhe dizer muito obrigada, professor, por tudo, principalmente pelas experiências humanas, não só pedagógicas que o senhor tem me ensinado. O senhor é uma pessoa com um caráter gigante, com um coração imenso. Tem um marca-passo aí, tá vendo como seu coração é grande? Cabe até um marca-passo. Pois é, professor, eu queria realmente me despedir e dizer que eu amei trabalhar mais um semestre com o senhor. O senhor me apresentou a matemática de um jeito diferente, de um jeito que nem em todos os meus... Eu tenho 24 anos, eu estudo desde os meus 2 anos e meio, então acho que nem nos meus 22 anos de escola eu nunca pude presenciar uma matemática tão rica.
e tão viva como o senhor me apresentou. Então, eu deixo meus agradecimentos e passo a palavra para os colegas. Obrigada. Muito obrigado, Jéssica. Tenha cuidado, que meu coração aí ele está batendo muito forte com suas palavras. Muito Tomara obrigado. que seja por um motivo bom, viu? Eu não Sim, quero causar dano no seu só coração. só que essa caixa de fósforo que eu tenho aqui, ela regula o movimento. Muito obrigado. Muito Nada. obrigado. Sim. Bom, gente, você com a palavra. Cleiton, que saiu, não sei, mas Cleiton deveria voltar para a sala. Então, como já disse, essa aula é de vocês, essa aula é para vocês se posicionar, dizendo como vocês se sentem, especialmente vocês que estão no estágio, e essa possibilidade de voltar para ensinar matemática da forma tradicional, a cada dia está mais longe. E veja o que está acontecendo no mundo com a pandemia. Aqui em Rio Grande do Norte, estamos na segunda onda. Os números, como um dos projetos por aí colocaram, são números que ensinam e ao mesmo tempo assustam. São números assustadores. Então, geralmente os números assustam as crianças. Então, nós temos que procurar criar formas de trabalho com matemática, com números, que apaguem esse medo, esses sustos. Bom, Suzy, você vai sair, pronto, então é você com a palavra, Suzy. Eu, professor? Mandei alguém primeiro, aí depois eu falo. Fale, porque você vai ter que sair daqui a pouco e depois não vai ter como falar. É para falar da experiência do projeto, professor? Sim, sua experiência com o desenvolvimento dessa disciplina, como você se sentiu, como você achou o trabalho, o que você acha que essa disciplina passou para você como futura professora que vai ensinar matemática, enfim. Assim, eu gostei muito em relação a trabalhar com projeto, né, com a BP. Eu achei muito interessante, porque quando a gente fez o trabalho, não vou mentir, deu um pouco de trabalho para a gente chegar realmente no que o senhor queria. Então, foi muito difícil, né, também fazer ele e pensar, né, para ser também acessível para os alunos, porque quando a gente estava elaborando, a gente encontrou obstáculos, mas para fazer, como por exemplo, o nosso trabalho em relação ao lixo, e a gente queria que eles, digamos, dissessem a quantidade de lixo, mas nem todo aluno tinha uma balança, né? Então, a gente tem que pensar a estratégia como ia fazer isso. Então, no nosso vídeo lá, tem explicando bem direitinho a estratégia que a gente pensou. Mas foi muito bom. Eu queria muito aplicar esse projeto. Eu fiquei curiosa, porque a gente, no nosso produto final, né, a gente precisa saber o que os alunos conseguiram. Então, eu queria algum dia ter essa oportunidade de aplicar esse meu projeto. Eu gostei muito. E pretendo muito trabalhar, né, futuramente com a BP. Gostei muito. Não sabia, não vou mentir, eu não sabia dessa metodologia. E eu gostei muito. Foi muito bom para me tornar uma boa professora. Enfim, eu gostei bastante. Muito obrigado, Suzy. Mas eu vou aproveitar uma fala sua para passar uma ideia que eu tenho para todos vocês, para todas. Eu digo assim, os obstáculos, eles são os degraus
que vão nos permitir chegar mais alto. Então, quando você consegue superar um obstáculo, é como que se você coloca mais um degrau. E na medida que você vai superando esses degraus, ou seja, esses obstáculos, você vai chegar mais alto. E isso foi o que aconteceu. O desafio inicial, a incerteza, a angústia, os medos iniciais diante de uma coisa nova, foram sendo superados aos poucos, trabalhando, estudando, pesquisando, conversando entre vocês. E qual é o resultado? O resultado está aí. Um projeto que você, Suzy e todos, gostariam de aplicar. Então, os obstáculos não tem que ser coisa para nos paralisar. Ao contrário, os obstáculos são para ser superados, porque na medida que você consiga superar, pense essa metáfora que estou dando para você. É como se você estivesse construindo uma escada com sua vida. E essa escada está formada por esses degraus que você vai conseguindo construir na medida que você vai superando os obstáculos que você consiga na sua vida. Então, eu acho que se foi assim, é ainda mais uma motivação para se sentir feliz de ter conseguido elaborar o projeto, porque não foi fácil, não. Para alguns foi mais difícil que para outros, mas para todos foi, acho, difícil. Inclusive, alguns que não tinham experiência para gravar vídeo, tiveram que estudar, procurar aplicativos para ver como é que podiam fazer, etc. Então, tudo isso é ganho, tudo isso é aprendizado para cada um de vocês. Então, é isso que eu queria falar, aproveitando sua fala, Suzy. Muito obrigado. De nada, professor. Obrigado. Luiz, você que diz? Professor, assim, realmente como o Suzy falou, né, de eu fazer o projeto, ele demandou bastante tempo, e tem essa questão que o senhor falou do vídeo, né, tipo, a gente não tinha até então tanta experiência para gravar vídeos, né, mas aí, nesse formato remoto, algumas disciplinas nos solicitaram, né, e aí foi bem interessante, porque futuramente, né, a gente vai saber como gravar vídeos para disponibilizar para os nossos alunos, né, e além disso, assim, a proposta do estágio 1, que é a disciplina que a gente estava cursando, né, ele requeria essa questão de ambientação com a escola, né, que o contexto de pandemia acabou impedindo, né, mas eu acho que o senhor conseguiu contornar muito bem essa situação, propondo esse projeto, né, para a gente pensar na turma fictícia mesmo, já que estava bem complicado se aproximar de escolas, né, e eu achei uma proposta bem interessante mesmo. Eu gostei bastante. É importante, obrigado, Luiz, levar em consideração que quando as escolas voltem, está anunciado por aí para março, fevereiro, não sei quando, elas não serão da mesma forma que eram antigamente. Então, você tem que estar preparados para esse novo contexto. E essa foi a minha intenção. Você vai ter que lidar muito com tecnologias. Aí tem um projeto, que foi o último projeto que chegou, de ensinar matemática com jogos eletrônicos. Essa proposta é muito bacana, é muito forte, foi feita ao final, e eu fico muito contente de ter aguardado essa equipe para que eles conseguiram fazer seu trabalho, porque esse trabalho de aprendizagem de matemática, ou ensino matemática, usando jogos eletrônicos, esse trabalho tem uma potência gigante.
Eu convido aos colegas que trabalharam com esse que continuem acrescentando, não só eles, todos vocês, continuem dando força a esse projeto, que em alguma hora vocês vão ter que desenvolver alguma estratégia para trabalhar o ensino de matemática em formato remoto. E já você tem aí uma alternativa. Veja bem, esses projetos, eles não são, como diz esse projeto de jogos eletrônicos, eles não estão limitados a um conteúdo específico. Uma característica dos projetos é a adaptabilidade. Eles podem ser adaptados para a faixa etária da turma, para os conteúdos. Eles são flexíveis. Não, você não deve ficar preso de um determinado conteúdo, não, nem para um determinado grau. Eles vão se encorpando na medida que vocês acrescentem sua experiência, na medida que vocês vão conseguindo mais confiança no desenvolvimento da ABP, etc. E uma outra coisa que eu acho chave, a interdisciplinariedade. Além da integralidade, ou seja, ensinar diferentes blocos da matemática, por exemplo, números, medidas e grandezas, geometria, estatística, tudo pode ser desenvolvido com um projeto. Então, essa tona dos projetos, gente, eu acho, sinceramente, fantástica. Você tem um potencial muito grande para desenvolver. E eu convido vocês a fazer isso. Não, já vocês pagaram essa disciplina, tudo ok, mas não parem. Esses equipes que foram criados para desenvolver esse projeto, não parem, continuem e arrumem o melhor possível que vocês possam fazer esse projeto. Eu estou à disposição para continuar acompanhando vocês nesse processo. Não deixe guardado, porque essa é a intencionalidade dessa jornada de apresentações de vídeo. Que seu trabalho não fique guardado no escritório do professor. Vocês sabem disso que eu vou falar. Quando você apresenta um relatório de um projeto e faz uma apresentação para a sua turma, na sala de aula, o professor leva com ele esse relatório escrito, guarda por lá e seu trabalho fica perdido, desaparece. Aqui não. Seus trabalhos não só que não ficam perdidos, não só não vão desaparecer. Ao contrário, eles já estão voando. Se você entra nos links dos vídeos de seus próprios trabalhos, você vai conseguir quantas pessoas já estão assistindo seus vídeos. E isso é muito importante. É possível que alguém faça algum comentário para seu vídeo. Responda esse comentário. Faça contato com a pessoa que comenta o trabalho. Passem o link para suas redes, para que esse trabalho consiga, como disse o professor Jefferson, fazer esse diferencial. Eu acho que vocês são um diferencial importante do ensino da matemática. Espero que isso aconteça com vocês. Eu faço esse convite. Não vejam isso só como uma tarefa de uma disciplina. Não. É isso. Mas essa é a mínima parte do seu trabalho. A mínima parte. A parte principal é: e agora? O que vocês vão fazer com seus próprios projetos? Vão deixar morrer?
ou ao contrário, vão dar mais vida. Deem vida para seus projetos, são vocês mesmos. Esses projetos são vocês, não são do professor Fred. São vocês que fizeram, criaram, pensaram. Por exemplo, o Suzy fala agora que eles criaram uma estratégia porque não sabiam como podia desenvolver certa atividade e tiveram que imaginar uma estratégia para usar o lixo como elemento de ensino da matemática. Então, meu convite é esse. Continuem mais para frente, dando força a esse projeto. E façam que seu projeto seja a sua proposta de ensino. Quando vocês tenham que dar regência, se preparem. Se essa regência vai ser em formato remoto, já você tem articulada uma possibilidade. Façam. Você está em estágio 1, são 3 ou 4, não lembro agora. 4, acredito. São 4 estágios. Você está iniciando, já tem nas suas mãos uma coisa inusitada, uma coisa com muita potência, muita mesmo. Dê mais força teórica, se puder. Reflitem um pouco sobre a estratégia. Vejam como podem ensinar vários blocos diferentes com o mesmo projeto, mudando um pouco as atividades. Se vocês quiserem fazer ênfase na parte de geometria, como seria? Se quiserem fazer ênfase na parte de medidas e grandezas, como seria? E aí você tem, com o projeto, a possibilidade de desenvolver, por um lado, vários blocos, por outro lado, atender vários níveis e, por outro lado, articular com outras disciplinas. Imagina. Essa é a perspectiva que eu gostaria de passar para vocês. Mas não sei vocês como que estão pensando. Gostaria muito de ouvi-los. Aí, Paulo, você que disse? Boa noite. Eu gostaria aqui só de falar um pouco assim, sobre o que eu achei dessa disciplina e do projeto também. O início foi, acho que a gente passou esse ano como um todo, acho que ele foi várias vidas em um ano só. Acho que a gente começou, antes da pandemia, a gente estava com a proposta e por causa do contexto que a gente está vivendo, ele se transformou em uma outra proposta, visando adequar as necessidades que a gente tinha. Eu lembro que antes da pandemia, a gente estava com a proposta de, além da ementa que estava proposta da disciplina de estágio, da gente ver coisas de como ensinar os assuntos matemáticos de forma que as crianças, no geral, elas aprendam de maneiras diferentes com que a gente está acostumado, diferentes da maneira tradicional. Então, eu me lembro, certo que desde aquela época a gente estava preocupado em enxergar a matemática em todas as coisas, mas eram com coisas concretas que a gente estava vendo ali e a gente poderia estar vendo elas trabalharem com aquilo, que a gente estava podendo ter aquela proximidade tanto com os alunos quanto com nós mesmos. E aí veio a pandemia e a gente, pelo primeiro momento, a gente se separou. Eu, particularmente, achava que a gente ia passar cerca de 1 a 2 semanas longe da universidade, logo ia voltar e ia ficar tudo normal. Mas acabou que foi algo totalmente diferente e hoje a gente já não sabe mais nem há quantos meses a gente está fora da universidade. E quando a gente voltou no formato remoto agora, a gente tinha uma nova necessidade. O mundo, no geral, não precisa mais de um ensino tradicional, digamos assim. Ele não precisa mais do que a gente estava vivenciando antes da pandemia. Houve já uma mudança. Então, a necessidade de hoje em dia, o que a gente percebe, que a gente pode perceber, é que a gente, como professores, deve se interessar em buscar
essas tecnologias, maneiras diferentes da aula, e eu acho que aí entra muito bem a questão das atividades baseadas em projeto. Porque a gente já conhecia, já pelas didáticas até, de maneiras diferentes da aula, mas a gente nunca teve a oportunidade de ter que trabalhar com isso, de ter que pensar nisso, de pensar em um projeto. E uma reflexão que eu trago, que eu tive na execução do projeto juntamente com o meu grupo, foi de ter que pensar como os alunos pensavam, de como eles iriam receber aquilo. O que é totalmente diferente de quando você está em contato com eles, que você pode escutar a opinião deles em relação a determinadas partes do projeto. Professor, não concordei com isso, eu acho que isso é muito para a gente, eu acho que isso é menos, eu acho que a gente pode ir um pouco mais, eu acho que a gente pode ir um pouco menos. O feedback deles. Isso a gente não tinha. Então a gente tinha que se portar muitas das vezes como aluno para tentar entender como ele poderia ser receptivo àquilo, como ele ia receber aquele conteúdo e como ele ia desenvolver aquilo. Então, foi uma reflexão muito importante, não só para a execução da atividade, mas como profissionais no geral. Porque na nossa profissão, a gente vai estar sempre tendo que fazer essa reflexão. Que a gente não vai ensinar para pessoas que tenham, digamos assim, que têm a mesma mentalidade que a gente. Mas a gente vai ensinar para uma pessoa que está com um ponto de vista diferente, que vai se receber aquilo de uma forma diferente com que a gente conhece. Então, a gente tem que tomar esses certos cuidados e na prática do ensino também. Então, essa foi uma experiência, além das outras, mas que o pessoal já falou, mas isso foi uma coisa que me marcou bastante, é tentar enxergar o olhar do aluno para a matemática sendo professor, para da melhor forma tentar trabalhar isso com eles. Eu acho que isso foi uma experiência que me agregou muito. E isso vai ser o novo normal, Paulo. O novo normal, se as aulas voltam, vai ser isso mesmo que você está comentando aí. Você vai, em geral, todos nós, não sabemos quanto tempo a mais nesse formato. Pode passar a um formato misto, esse formato chamado híbrido. A parte presencial, a parte remota, enfim. Mas essa reflexão que você está fazendo, Paulo, é fundamental. Se antecipar as possibilidades que poderiam acontecer enquanto os alunos recebam nossas propostas. E aí eu gostaria, só para falar um pouquinho, eu não sei se vocês conseguiram perceber como foi que eu fui lidando com um assunto que com vocês também vai acontecer, que é a resistência do aluno à novidade. Aquilo que não é habitual, aquilo que não é rotinário. Opa, que proposta é essa? Que isso? Muito trabalho, muito desafio, eu não sei. E aí, eu acredito que aos poucos eu fui dando, digamos, corda, digamos assim, porque uma coisa importante que todo professor deve ter é confiança nas suas propostas e conseguir passar essa confiança para o aluno, para que o aluno consiga saber, que o aluno saiba que não está sozinho, que tem alguém que vai lhe acompanhar no desenvolvimento do seu processo. Eu sabia, eu sentia, não sabia não, sentia. Opa, a gente está se resistindo a essa proposta. Mas, ao final das contas, o resultado está aí. Eu agradeço muito, Paulo, que você
tinha compartilhado com nós essa sua vivência pessoal. Aí, agora gostaria de ouvir Gustavo. Gustavo, você está por aí? Oi, Gustavo. Oi, professor. Fale alguma coisa. Sim, pois é. Esse projeto foi bem interessante. A princípio, eu achava que no início não ia dar muito certo, porque para assim trabalhar remotamente é bem complicado, principalmente se reunir com um grupo e tudo. Sei que a gente teve muito problema nesse aspecto e também no aspecto do para gravar o vídeo, né? Também. Mas a respeito de informação, de conhecimento, ele foi muito importante, porque todo mundo conseguiu, do meu grupo, aprender bastante e o projeto que a gente fez, achei realmente foi bem legal. Qual é que é Pelo o projeto? O projeto seu qual que é? de geometria. Uhum. Foi a parte de geometria que realmente é uma coisa muito, né, muito atrativa, né, por alguns alunos, quando entra nessa parte, acho que quando entra na parte de geometria e parte algébrica, que é a parte Sim, pela mais forma como é abordada a geometria, geralmente não é muito bem ensinada, mas é fundamental. exatamente. E o bom foi porque eu lembro quando a gente foi começar a fazer o projeto, eu tava pagando um presencial com o senhor. Sim, E presencial, você deu muitas informações boas. E eu acabei aproveitando essa parte das informações que o senhor passou, a respeito de metodologia do ensino, principalmente na parte que você disse que acho que marcou muito, da gente, quando fosse ensinar, tentasse lembrar um professor que marcou nossas vidas e que a gente pudesse tentar fazer igual a ele. Na verdade, você não usou esse termo igual, mas usasse de uma forma que a gente fosse lembrar, que quando a gente passasse o assunto para os alunos, eles tenham a mesma sensação que a gente teve no tempo que era aluno. E, exatamente. e isso foi muito, muito, assim, foi grandioso. Eu utilizei bastante isso no trabalho, no projeto da gente. Foi a parte conclusiva. Sim. Muito obrigado, Gustavo. Nada, Aqui obrigado você está, pela informação, pelo conhecimento grandioso que vocês nos passou. Foi gratificante pagar essa disciplina com o senhor. muito obrigado mesmo. Aí, Nilber, você que disse? Tá por aí, Nilber? Eu tô, professor. Mas Ah, fale. eu sou uma pessoa Fale. tímida, eu não gosto de falar muito assim, não, professor. Como é? Eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto muito de falar assim, não. Ainda mais que você tem Não é. gravado. Tá bom. Mas veja bem, você tem que pensar uma coisa, que você vai ter, pelo menos, se você se desenvolve profissionalmente como professor, você vai ter que lidar com turmas, com gente, com grupos, etc. E como você vai fazer? Então, não, fale, tranquilo. Aqui está você com seus colegas, aqui está você com seu professor, e é uma oportunidade para você falar desde seu coração. Não, você não precisa falar com a voz de outro, que diz um teórico disso, um teórico, um guru da educação matemática. Não. Fale você como pessoa, como ser humano que tem sentimento, que tem emoções, que tem experiência, que tem vivências. Se posicione no chão com dois pés. Tá bom, professor. Você é um cara que pode, você já passou, já você
fiz cálculos integrais complicadíssimas. Já É que isso pagou daí é mais 16. fácil para mim, professor. Isso daí é mais Não, fácil para não, mim. não, não faça assim. Sim, profissional. Os professores de matemática, às vezes, eles ficam escondidos detrás dos algoritmos, detrás dos procedimentos, detrás da fachada rígida das coisas da matemática. Mas nós somos professores, professoras, pedagogas. Nosso trabalho é formar outras pessoas. E como é possível fazer isso? Quando você fala desde seu coração, você consegue ecoar no coração de outro. Então, fale assim, tranquilo, Nirben. Desde seu coração, é isso que você sente, é isso que você pensa, suas ideias próprias. Nada que a ver que outro pense diferente ou igual, não. É como você pensa. Certo. Então, você tem a palavra. Aproveite aqui. Então, primeiro, boa noite, pessoal. Em relação ao nosso processo que a gente passou, eu devo dizer que eu senti bastante dificuldade para me adaptar com o sistema EAD em si, né? Não com a sua aula em específico, mas com todo o processo que a gente teve que passar. Eu tive dificuldade em prestar atenção, tive dificuldade em estudar, que eu normalmente não tinha. Até vou sentir provavelmente nos meus índices com isso. Mas, assim, eu acho que no sentido da disciplina, do curso que a gente fez aqui, eu sinto que o senhor trouxe um direcionamento interessante para a gente, da maneira de trabalhar. Eu acho que o senhor tentou fazer com que a gente fosse mais participativo, tivesse mais iniciativa, mais presença em sala de aula. E eu acho que isso é algo interessante para se buscar para os alunos quando se está num sistema como o nosso, que a gente está nesse momento. Porque acho que quando a gente fica muito sem muita função, sem muitas coisas para fazer, eu acho que fica muito fácil da gente ser distraído durante esse processo. Pessoalmente, como eu já disse, fui uma das pessoas que fiquei muito distraído, porque como eu estava no computador, então às vezes vinha meus pais falando comigo, meus irmãos vinham às vezes, então minha cadela começava a latir, porque eu tenho uma cadela aqui em casa, e até eu mesmo usando o celular de vez em quando, que normalmente eu não usava, ou até mexendo em outras coisas no computador. Aí nesse sentido, assim, eu acho que a metodologia que o senhor apresentou para a gente, né, que é a aprendizagem baseada em projetos, eu achei ela muito interessante para isso, porque a gente faz toda uma programação para que o aluno ele seja a estrela do show que é uma aula, né? Que ele é o foco principal, é ele que tem que fazer as atividades, é ele que tem que pensar, é com ele que a gente busca fazer que ele crie as hipóteses e que ele teste elas para ver se estão corretas e que ele possa tentar desenvolver o conteúdo nesse sentido. Então, assim, eu acho que nesse processo que para mim teve tantos pontos negativos e que eu não tenho pouquíssimas memórias positivas, eu acho que essa disciplina foi uma delas. Eu acho que esse meio que o senhor apresentou foi muito interessante e eu planejo tentar trabalhar com ela da maneira mais assídua e trazer realmente para o meu dia a dia enquanto professor no futuro. E eu acho que é isso. Se estiverem escutando a minha cadela, me desculpa, porque como eu falei, né? Ela tá aí, mas enfim. Eu acho que era isso mesmo, professor. Muito obrigado, Neiva. Você está falando uma coisa que é fundamental. Que bom que você falou. Porque, veja, por exemplo, a sua fala, comparada com a fala de Roberto, elas são complementares, porque Roberto falou desde a perspectiva do professor que ele é. Mas você, Nilber, passou para nós a perspectiva de um aluno.
vocês lembrem que eu falei muito de uma coisa que o aluno agora descobriu, que é sua autonomia. Quando você está trabalhando com formato remoto, se o aluno tem a câmera desligada, como estão todos vocês aí, você não sabe o que está acontecendo do lado de lá. Mas Nilva está dizendo o que acontece do lado de lá. O aluno, não todo, mas o aluno pode ficar com outros, eu não vou dizer distraído, não. Não vou usar essa palavra, não. Não vou dizer distraído. Veja bem, nós, seres humanos, temos uma coisa chamada atenção. Prestar atenção. Então, para prestar atenção, você tem que ser atraído por algum motivo. E aí você se concentra nesse motivo, prestando atenção. E aí você consegue entender, consegue aprender, consegue ouvir, enfim, muita coisa. Mas no formato remoto, quando o aluno está dentro de casa, ele tem diferentes estímulos. E alguns deles são mais fortes que outros. Então, se você é professor de formato remoto do ensino, não consegue criar um motivo suficientemente forte para atrair a atenção do aluno, você não consegue nada. Então, não é distraído, não. É que tem muitos estímulos diferenciados, diferentes. Então, como o professor do ensino remoto pode criar um estímulo que opere como um imã e que o aluno não quer sair da tela porque está muito atento do que o professor está desenvolvendo. Está entendendo? Então, é muito interessante e essas duas colocações de Paulo e Nilve são importantes, as duas, e examinar de forma complementar, porque vale a pena. Quando eu coloco esse vídeo aí para fechar nossa jornada, vale a pena que vocês escutem com cuidado todas as falas, mas essa de Nilber e essa de Paulo, e façam comparações, porque elas são as duas perspectivas. Perspectiva do aluno e perspectiva do professor. E aí, o professor tem que estar muito atento dessa situação. Está entendendo? Então, isso eu queria passar. Já nasci, você quiser falar alguma coisa? Já nasci, está por aí ainda? Oi, Yane. Eu estou aqui, professor. Quer falar alguma coisa? Vou prestigiar mais uma vez. Tá ouvindo? Sim, estou. Que é que eu estou com um probleminha aqui no meu áudio. Pronto, agora deu certo. Não, só quero agradecer mesmo. Essa metodologia foi muito importante, acho que para a formação de todos os pedagogos, principalmente nesse ensino remoto, que é uma oportunidade da gente dar continuidade, né, ao ensino e englobar todos os componentes curriculares além da matemática também. É uma boa opção para isso. Então, mais uma vez, eu agradeço o professor maravilhoso. Foi um prazer, viu? E é isso. Obrigada e boa noite a todos. E desculpa a invasão na aula de vocês, da turma de vocês. Eu tenho que avisar para meus colegas do estágio que eu abri essa possibilidade de que
os alunos de pedagogia pudessem participar dessa aula, porque alguns deles não conseguiram assistir às 15 horas. Mas como já você tem que ter percebido meu estilo de trabalho. Meu estilo de trabalho, eu quero que seja um estilo humano. Um estilo de trabalho que aprecie a singularidade dos alunos. Eu não gosto de trabalhar minha docência como policial. Não. Não. E alguns de vocês, mais que outros, conseguiram perceber isso. Não é uma coisa para cobrar aquilo que você não conseguiu fazer. Eu gosto de apreciar aquilo que o aluno consegue fazer. E se não consegue, no momento, no tempo previsto, eu dou mais tempo para que o aluno chegue onde eu acredito que pode chegar. Não é mais, não é menos que isso. Por isso, essas coisas de eu me sentir como uma alfândega para parar o passo da gente, não. Minha representação do meu trabalho é a ponte. Eu sou a ponte. Eu tenho que ser firme, seguro, confiável. E o que é uma ponte? Um lugar de passar, de um lado para outro. Os viajantes vêm de um lugar, encontram um ponte, usam esse ponte, passam para outro lado e continuam sua viagem. Qual é a minha função? Oferecer segurança e dar para vocês alguma coisa que vocês pudessem colocar na sua mochila de viagem. Forma de trabalho, perspectiva para olhar as coisas, metodologias, comentários sobre a formação humana que todos nós, educadores e educadoras, deveríamos ter. Então, gente, eu mais uma vez agradeço a cada um e a cada um de vocês por ter me dado essa oportunidade de trabalhar. Eu estou, como já falei várias vezes, me preparando para comemorar meus primeiros 50 anos como professor, que vai acontecer exatamente dentro de 20 dias. 20 dias, sim. 31, 13, mais 7, 20. 7 de janeiro de 2021, Fred Gonçalves vai comemorar 50 anos de ter iniciado sua carreira como professor, formador de professores. E ainda estou aqui. E acredito que vou morrer fazendo isso que eu decidi quando estava no 3º grau de ensino básico. Não me arrependo de ter tomado essa decisão, me dedicar a formar professores para ensinar matemática. Então, passo para vocês a palavra para fechar e desejar para vocês todos uma boa festa natalina
e um ano 2021 que seja melhor que esse ano terrível que está acabando. Então, é isso. Se algum de vocês quiser dizer alguma coisa para fechar a disciplina, Só Tenha um gostaria de excelente fim de ano, professor. Se cuide, cuide da família, boas festas, vá descansar, que o senhor precisa descansar desse semestre que foi super corrido para o senhor, viu? Fica com Deus. ainda tem uma disciplina da pós-graduação, que não fechou ainda. Mas, Meu Deus, que homem ocupado. tudo bem. Obrigado, Jéssica. Paulo, você estava Nada. dizendo alguma coisa? Só gostaria de me despedir de todo mundo, agradecendo pelo período que a gente passou junto aí, pelo período que a gente pode estudar junto e aprender junto. E desejar um feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo, com muita, principalmente esse ano com muita saúde. E que Deus guarde todo mundo aí dessa doença aí. E que todo mundo fique bem, que todo mundo fique tranquilo. E é isso. Obrigado, Paulo. Luiz? Gostaria de agradecer, né, pelo convívio durante a disciplina, né, a disciplina que durou um ano, né, Quase. e gostaria também de, junto com o Paulo aí, né, desejar boas festas, não, Feliz Natal, né, e Feliz Ano Novo para todos aí. Obrigado. Nilber? Eu gostaria também de agradecer pela disciplina. Como eu tinha dito antes, eu acho que foi uma das poucas coisas positivas nesse processo todo para mim, que foi bem difícil, pessoalmente falando. E como meus colegas também, desejar um bom feliz e bom Natal, mas que todo mundo fique em casa, viu? Vão aglomerar não, pelo amor de Deus. E é isso. Tá. Obrigado. Janaci, você já falou? Vou falar de novo. Sim, fale. Mais uma vez, obrigada, professor. Parabéns, viu? O senhor foi um dos poucos professores que apresentou realmente, que iniciou com discurso de humanidade e foi o que prevaleceu no senhor. Porque sem essa sua atitude de mediador, que o senhor teve mesmo esse papel para mim de mediador central do meu desenvolvimento, na minha aprendizagem. E por isso, por ser tão flexível, eu consegui acompanhar nesse ensino remoto, porque se não fosse assim, eu particularmente não teria conseguido, por tudo, né, e pelas outras atitudes, né, que não foram tão assim compreensíveis quanto a sua. Então, mais uma vez eu agradeço e um bom Natal, feliz ano novo e até a próxima, se Deus quiser. Quero ainda que o senhor seja meu professor ainda no formação, mestrado, doutorado, me chame. Ok. Beijo. Vamos ver. Okay. Tchau, Janaci. Feliz Natal. Feliz Natal, Jéssica. Uhul! Palmas para todos vocês da minha parte. E, por favor, se cuidem e continuem aprendendo a cada dia a mais. Tchau, boa noite a todos e mais uma vez, muito, muito obrigado. Boa noite a todos, pessoal. Até mais. Até uma próxima.